Boa noite, Rogério. Boa noite, Tarcísio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Tchim, deveria estar com uma taça aqui. Claro. Dei mole. Como tá? Tudo certo? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Que Uma isso? dívida aqui, quase 2 anos já com você, e hoje a gente está realizando, né? Isso, a gente fala já com o Rogério, a gente é maior tempão para trazê-lo aqui para o Startite. Desde Como 2008. vocês acompanham a gente realiza o Startite, um fórum de empreendedorismo maior do estado do Rio. A gente já trouxe Luísa Trajano, Caíto Maia, Thiago Nigro. E aí, em breve, o Rogério vai estar com a gente aqui presencialmente também. E aí a gente se fala já há um tempo. Rogério, pesquisei bastante hoje para conversar com você, principalmente porque o assunto que está mais em voga entre os empreendedores é a transformação digital. E não tem ninguém melhor que vocês aí para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E aí eu queria já começar, queria pedir para todo mundo que está assistindo a gente mandar para os amigos empreendedores aqui essa live, para mais gente estar com a gente, e ela fica salva aqui. Então, Rogério, a gente está fazendo isso toda terça-feira aqui. Nós somos uma escola de negócios para empreendedores. Estamos focados em levar gestão, conhecimento em gestão para pequenas e médias empresas. É o que a gente tem feito aqui sempre, tem conseguido um retorno muito bacana dos empreendedores, né, que com essa dificuldade de acesso a conhecimento exato e específico. E aí, Rogério, queria conversar com você primeiro sobre o começo desse sonho aí, sobre o começo da Wine, que eu entendi que vocês têm negócio virtual desde 2004, que a Wine começa em 2008, e hoje todo mundo falando que Covid é coeficiente de aceleração das empresas, e tem gente ainda se transformando para o digital. Queria que você falasse um pouco disso com a gente. Bom, muito legal, Tarcísio. Obrigado de novo pelo convite. Desculpa a demora de 2 anos, mas as agendas não bateram e a gente com certeza está aqui hoje. Vamos aproveitar esse momento para poder dividir um pouco de conhecimento, ajudar os empreendedores aí no Norte Fluminense, né? Que é onde vocês estão e impactam, obviamente, uma vez que a gente faz qualquer tipo de intervenção na internet, a gente pode estar aberto a impactar o mundo todo. Então, que legal estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a todos. Boa noite a todo mundo. E vamos ao que interessa, né? Vamos ajudar a quem quer empreender, tirar as dúvidas da cabeça do pessoal. Não tem regra, já posso começar falando assim, não existe regra, não existe nenhuma. Não existe regra, não existe fórmula mágica. Existe trabalho, muito trabalho e muita dedicação. E como você bem disse, a história da Wine, que iniciou o seu processo aí em 2008, mas ela vem de 6 anos atrás. De fato, a gente começou a empreender na internet em 2004. Só um minutinho. A gente começou a empreender na internet em 2004. E em 2004 era a época do fax, né? Então, era a época da internet discada, mas era o que tinha e era extremamente moderno, era ultra moderno. Na época, a gente poder estar usando um canal digital para poder se relacionar com os clientes. Então, quando a gente começou, Tarcísio, foi realmente uma inovação para a época, uma inovação de canal. Existiam poucas empresas no Brasil que faziam isso, né? Tinha Americanas, tinha o Netshoes começando, tinha a Magazine começando com o Fred, iniciando o laboratório de digitalização, tinha o Submarino, e por aí vai. Poucas, mas bem grandes já, estruturadas na época, e-commerce. Mas de vinho não existia ninguém. E eu sou um vendedor, sempre fui um vendedor, minha vida toda eu vendi. E eu era vendedor, representante de vinhos. E queria aumentar a minha performance, queria aumentar a minha carteira, queria crescer e achava e tinha certeza que podia atender o Brasil todo e não só
Vitória, que é onde eu estou, onde a Wine nasceu e é de onde tudo começou, né? E aí, naquela época, por volta de 2004, eu comecei a pesquisar muito a respeito do boom que tinha sido a internet nos Estados Unidos, o que estava acontecendo no Brasil. Sempre gostei de ler muito, sempre gostei de pesquisar muito, apesar de, naquela época, as pesquisas serem mais por revista, jornal, livro, Aham. né? A gente não tinha... Quando tinha, tinha o Alta Vista, que eu não sei se a maioria das pessoas nem vão lembrar disso, era o Alta Vista, que a gente fazia uma busca que demorava 20, 30 minutos para indexar uma página, duas páginas, e não era como hoje. Você botou, tá lá, Sim. acabou, é sem limite. Não era assim. Então, sempre pesquisando muito, aquilo foi me gerando uma vontade, foi me gerando um calor de tentar empreender. E eu já trabalhava muitos anos no mercado tradicional e queria empreender realmente. Estava finalizando um MBA em marketing na GV, né, já tinha me formado, eu sou jornalista, e sempre arrisquei muito, sempre fui muito para frente, sempre fui aquele cara que tinha vontade de ir lá e fazia, dava errado, quebrei várias vezes, tive que devolver carro para banco, tive que renegociar dívidas inúmeras vezes, mas nunca me escondi, nunca, Fábio, fugi de nada, sempre encarava as dificuldades, os erros, como aprendizado. Eu acho que isso aí foi acumulando em mim mais confiança para poder, obviamente, cometer novos erros calculados, não os mesmos, mas continuar evoluindo e buscando realizar um projeto que era ter uma empresa, ter um negócio que impactasse o maior número de pessoas possível, mas eu sempre tive o sonho, como continuo tendo, de agregar valor, não só ao produto, mas à vida das pessoas. A vida das pessoas que são clientes, a vida das pessoas que são colaboradores, que são os parceiros, que são investidores, e no mercado em geral, porque eu acho que aí a roda ela flui mais fácil. Isso é uma filosofia, é como eu acredito que os negócios têm que ser feitos, é como eu faço até hoje. E aí, bom, quando chegou em começo de 2004, eu tinha um sócio, que era o Anselmo, foi meu sócio até 2014, então durante 10 anos a gente fez tudo junto. E aí decidimos empreender e lançar o primeiro site de vendas de vinho pela internet do Brasil. Porque existiam outros sites, mas eram institucionais das importadoras, que falavam só sobre o produto, falavam só sobre a região, mas não transacionavam o B2C. E nem o B2B, era só uma transação de conteúdo. Tá? E aí fomos buscar tecnologia, fomos buscar gente, e você imagina, em 2004, a internet começando no Brasil, estava muito concentrado em São Paulo as coisas, muito concentrado no Rio de Janeiro as coisas, e a gente teve que ir a São Paulo para poder montar a Estação do Vinho, que foi o primeiro site que a gente teve, que de 2004 a 2008 exerceu de forma única no Brasil esse e-commerce de vinhos, que foi realmente o que nos deu assim uma visibilidade, que nos deu Foi um uma laboratório para wine. foi o laboratório para, em 2008, a Wine nascer. Na realidade, foi o laboratório para a gente desenhar a Wine, mas a gente tinha a intenção da Estação do Vinho ser a Wine. A gente teve um desalinhamento societário em termos de velocidade, de como a gente iria colocar a empresa, os projetos, os investimentos em pauta, para poder não perder as oportunidades, não perder os ciclos de internet que estavam acontecendo no país e de economia e tal. E aí desalinhou, porque os sócios que a gente tinha, que era um modelo de anjo, queriam ir mais devagar. E a gente estava a 420 km por hora. Uhum. E foi quando a gente decidiu sair da Estação do Vinho, em 2008. E em 2008, em plena crise do subprime americano, ou seja, é como se fosse uma crise como estamos tendo hoje. Obviamente, hoje é uma crise de saúde pública, de pandemia, mas é uma crise econômica que impactou o mundo todo também. A gente falou, não, a crise está aí a gente vai ficar parado agora esperando cair do céu alguma coisa? Não, vamos encarar. E lançamos a Wine em novembro de 2008, e a Wine completa 11 anos aí de sucesso absoluto, crescimento ano após ano, nunca decresceu. É uma companhia sólida, é uma companhia que
abre o mercado, aí sim, ela abre o mercado para todos os outros novos entrantes e atuais concorrentes no ambiente online que vende vinho, que hoje são mais de 100 no Brasil, e que faz parte do negócio, é isso mesmo, quem lidera, quem está na frente, tem que estar olhando para frente. Se está olhando para trás, você não trabalha, porque atrás está Perfeito. todo mundo querendo te pegar. É o bicho papão querendo te pegar. Então, vamos continuar inovando, fazendo as coisas. E aí a gente fez essa história aí que realmente eu tenho muito orgulho de poder ter ajudado, porque eu não fiz sozinho, entendeu, Tarcísio? Eu Sim. sempre fiz e sempre consegui através de boas e grandes pessoas, grandes profissionais, pessoas que acreditaram em mim, pessoas que se dedicaram ao projeto, transformaram o meu sonho no sonho delas. E eu sou eternamente grato a cada um dos wainianos, investidores, parceiros que acreditaram, que até hoje estão com a gente. Então, assim, eu simplesmente fui o motivador, o motor inicial, mas daí para frente, nada eu fiz sozinho, todo o Rogério, sucesso é da galera. sobre visão empreendedora, de lá a você ter uma visão de criar o primeiro e-commerce de vinhos do país, hoje, né, que vocês aí são uma referência no mercado, os maiores da América Latina, é, no quadro aí de investidores, com a Abílio Diniz, por exemplo, de lá para cá. O que foi importante, quais foram as visões tão estratégicas quanto montar um e-commerce de vinhos? Quais foram as novas visões tão importantes quanto que deram o day one da companhia, que aconteceu várias vezes? Porque uma companhia não cresce rápido assim, sem muitos day ones, né? Uhum. Não, day one é todo dia day one, não existe day two. Day two é o dia da morte, né? O day two é o dia da morte. É igual o namoro, né? É igual namoro. A gente tem quem quer empreender, e aí vale um parêntese muito grande. Quem quer empreender não quer dizer criar empresa, montar empresa, sabe? Ter um negócio. Empreender, você empreende em casa, você empreende na sua empresa que você está trabalhando, você empreende como executivo, você empreende como cidadão. Porque as pessoas elas ficam com uma pressão mental, psicológica muito grande de ter que empreender, mas eu não quero ter uma empresa, não quero ser, sabe, o líder de um negócio novo. Pô, vai empreender na companhia que você está, mas eu tenho uma empresa e eu faço um hambúrguer. Faça o melhor hambúrguer e empreenda na forma de entregar. Empreenda na forma de se relacionar. Então, empreender, quando eu falo empreender, é com essa amplitude. Eu não sou a pessoa que acredita que todo mundo vai ser empreendedor, dono de empresa. Isso é uma mentira. Não vai ser. Por um simples fato que a maioria das pessoas não querem ter esse compromisso. É muito simples, é natural, é ser humano. E o compromisso de acordar e E é o dormir mais normal todos do ser humano. acordar e dormir todos os dias com a puta de uma responsabilidade nas costas, na cabeça. Agora, essa responsabilidade, quando ela vem de uma coisa que você é apaixonado, faz com amor, ela é só uma responsabilidade de compromisso, ela não é responsabilidade de desespero, que é diferente. A responsabilidade de compromisso é aquela que você tem por compromisso em fazer o que você ama bem feito e não querer que aquilo não dê certo. E aí vai a primeira regra respondendo a sua pergunta. Eu fiz a introdução para responder com alguns pilares que são os day ones e que são as coisas que fizeram e fazem e vão fazer a diferença da Wine e de qualquer empresa, no meu ponto de vista. No meu humilde ponto de vista, com a diferença que eu coloco em prática, então posso falar que vem dando certo há 16 anos. O primeiro, respeitar as pessoas acima de qualquer coisa. E antes, os seus colaboradores. Quem não tem o respeito, a admiração, o carinho e a transparência com quem está trabalhando com você, não chega a lugar nenhum. Tem que ser todo mundo igual. No final do dia, está todo mundo trabalhando num projeto único. Então, o grande sucesso de uma companhia passa pela mão de quem está trabalhando nessa companhia. A companhia tem que ser orientada para o cliente, ou seja, ela tem que fazer as perguntas, ela tem que ter as respostas, ela tem que estar organizada para atender uma demanda do cliente. Obviamente que você pode, e aí sim, inovar, ser muito criativo, como a Apple, que você cria mercados, mas você cria mercados
para o cliente. Ninguém cria um negócio, não, isso aqui não existe, vai dar certo. Não, peraí. A gente cria alguma coisa baseado em algo que as pessoas estão gostando e a gente vai fazendo coisas novas. Uhum. Aí o que acontece? O primeiro é o respeito pelo colaborador. Transparência, respeito, carinho, atenção. Um líder dedica metade do tempo a ouvir e relacionar com os colaboradores. Segundo, é você entender que o seu cliente ele vai ensinar todo dia você a fazer as coisas melhor. Escute o cliente. É simplesmente ter em mente que se você quer colocar qualquer coisa em prática, não espere estar com 100% perfeito, porque você nunca na vida vai ter nada 100% perfeito. Saia, Nasceu pronto, nasceu tarde, né? saia com 70, 75, saia. Deixa esse resto para o cliente, usuário, falar onde estão os seus erros, onde estão as possíveis melhoras, e aí você vai saindo de beta para o 1, para o 2, para o 3, evoluindo. Tá? E o terceiro, Tarcísio, que para mim é o meu mantra, que é faça o simples muito bem feito. Ou seja, faça o feijão com arroz deliciosamente bem. Lembre do feijãozinho da mãe ou da avó, do arrozinho da mamãe, da vovó, que são aqueles que marcam a gente. Um arrozinho solto, temperado e um feijãozinho maravilhoso. Não queira fazer uma feijoada se você não sabe fazer um arroz e um feijão simples bem feito. Na hora que você estiver muito bem nesses dois pratos, agrega uma orelhinha de porco, agrega um paio, agrega uma linguiça, e aí você vai ter um banquete, uma feijoada lá na frente. Né? Primeiro, você tem que fazer o simples bem feito. O cliente e o colaborador e o mercado tem que ter a certeza de que aquilo que você faz, você entrega. Que aquilo que você se compromete, se realiza. Ou seja, é o simples bem feito. Aí depois você vai criando novas camadas, novas tecnologias para que a coisa vá evoluindo. Mas a maioria das pessoas que a gente tem visto querem, da noite para o dia, achar a fórmula para colocar o homem em Marte. E aí esquecem de dar bom dia para o vizinho. Esquecem de dizer obrigado. Esquece de falar assim, como é que eu posso fazer para melhorar aqui? O que você está vendo nesse processo que juntos a gente pode melhorar? Esquece. Mas não, mas quer achar a fórmula do foguete chegar em Marte. Ou seja, é uma distância muito desconectada da realidade. A realidade, as pessoas querem ser bem tratadas, elas querem que o simples e o que você fala que vai fazer seja feito. E não que você fale assim, olha só, se eu apertar um botão, a coisa vai chegar aí. Não vai. Se você não está nem conseguindo atender um saque, um telefone, dar uma resposta, você está entendendo? Então, essas três coisas, eu não abro Isso mão, é elas são na muito, caixa e brincada isso da é Line. complexo, né, Rogério? Você que cresceu e tem um nível de maturação da empresa, quanto maior, mais distante a, os processos te fazem ficar do cliente. E aí que você tem que sempre puxar o cliente para perto de você para entender o que ele está pensando. É. Todo crescimento dói. Dói na gente. A gente, quando é criança, é tudo certo, tá ali com os pais, depois tal, joga. Crescer dói, vem a responsabilidade, vem os erros, vem as porradas, vem os amores não correspondidos. Então, vem as dores naturais da vida. E uma empresa é exatamente igual, é um corpo vivo que, quando cresce, ele dói. Por quê? Porque algumas coisas que você pode fazer quando é muito pequeno, você faz fácil porque você está ali, né? Você está perto de tudo. E com uma empresa que chega, no nosso caso, com mais de 400 vanianos, 170 mil sócios no clube, né? Sócios de envergaduras diversas, como os que a gente tem, governança. Então, tem todo um impacto e toda uma gestão que você tem que fazer, que em alguns momentos, naturalmente, te tira dessa proximidade com o cliente, com o colaborador. Só que aí é que vem a diferença. Você tem que, todo dia, quando vai dormir e acordar, lembrar que aqueles pilares não podem mudar e que você tem que dar um jeito de dividir a sua agenda para manter aqueles pilares sempre unidos, azeitados e funcionando, porque são um diferencial. São um diferencial nosso, não necessariamente vai ser o diferencial de todas as empresas. Cada um tem que encontrar quais são os seus diferenciais, os seus pilares inegociáveis. Rogério, agora vou partir para uma pauta lá da frente, que seria para o final. Mandar um beijão aqui para Moema, para Fátima, para
Um abraço para o Igor aí, um monte de gente bacana assistindo a gente aqui. E assim, ô, Rogério, vocês tinham uma estratégia, eu li aqui, fazendo uma pesquisa rápida para vocês, sobre vocês, de converter, de começar a abrir lojas físicas. Uhum. Eu não sei em que ponto está essa estratégia. Mas agora que as pessoas estão pensando, com a crise do coronavírus, em reduzir seus custos fixos, de partir e investir muito mais no online, fechando lojas físicas e ampliando no online, vocês já estão com uma estratégia completamente contrária a esse movimento do mercado. Queria saber como que está essa estratégia agora e se isso tende a mudar depois da crise do coronavírus. Bom, a estratégia continua extremamente aquecida. Nós temos hoje 5 lojas e vamos abrir mais umas 20 lojas no Brasil. Esse ano? Tá? Não, esse ano não dá. Esse ano a gente ia abrir 5, vamos abrir 2. Uhum. Então, a gente tem loja no Rio Grande do Sul, a gente tem loja em Curitiba, a gente tem loja em Belo Horizonte, estamos abrindo a loja aqui em Vitória e vamos abrir loja em São Paulo. E aí, depois vamos sair para Salvador, Brasília e tal, e vamos abrir lojas nas principais capitais. Não. Nas capitais é o nosso sonho. Tem em todas as capitais. Eu vou fazer uma comparação aqui que você vai entender, e eu acho que a galera toda vai entender. Você acha que vai acabar os jogos de futebol no mundo, os campos de futebol vão acabar esse conceito de entretenimento, de jogo de futebol especificamente, ou de basquete e tal? De jeito nenhum. Porque é uma experiência, é uma paixão. Sócios torcedores vão a esses locais. Nós temos sócios torcedores. E a gente lida com o nosso sócio, a gente chama até de sócio amigo, né? Com esse conceito. Então, as nossas lojas são as arenas para que eles possam ter experiências diferentes, provar vinho diferente, encontrar pessoas da mesma paixão, da mesma torcida, e ali fazer amizade, ter experiências, se conectar a outras pessoas, provar o clube que está no mês, ou mostrar para um amigo, olha só, porque você tem as vending machine com os vinhos, olha só o vinho que a gente está recebendo esse mês, toma aqui. E aí você ter uma possibilidade de verificar e tocar em outros vinhos, conversar a respeito de vinho, sair um pouco da coisa digital e realmente ir para o analógico, que nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar. Nós somos seres humanos e, acima de tudo, Tarcísio, nós somos latinos. E, como tal, gostamos e necessitamos de estar se relacionando, de estar próximo. Então, a gente, particularmente, eu não acredito que as lojas elas vão deixar de existir. O que nós acreditamos é que elas vão se transformar em ambientes de experiências, de encontros, de conexão diferentes. E aí, com muita tecnologia embarcada, para facilitar isso tudo, para ter menos atrito, para as coisas serem mais simples. E é isso nessa linha que a gente está seguindo. E aí tem uma outra coisa. A gente tem o nosso B2B. Toda loja passa a ser também uma dark store para poder abastecer os restaurantes e as outras lojas que a gente tem relacionamento. Com isso, o nosso frete fica mais rápido, a nossa entrega mais rápida, a entrega para os nossos sócios é mais rápida. Então, não é só a questão da loja, é a loja, mas tudo que está embarcado naquele ponto, que a gente tenta otimizar para poder também ganhar escala e poder estar mais próximo, mais rápido dos nossos clientes. Perfeito. Mas é uma atitude muito inusitada e você deve entender a estranheza das pessoas, assim como devem ter te chamado de louco pelo total investimento em 2008 numa loja online, né? Num e-commerce. E aí, Rogério, queria entender seu mindset lá de 2008, quando ninguém ou muito pouca gente estava investindo em e-commerce. Você falou aí de gente que já era grande no físico. Americanas, Magazine Luiza, né? A galera que já era grande no ambiente físico fazendo sua transformação digital. Você começando no digital, como você enxergava isso? Se era clara a sua visão que hoje, em 2020, a gente teria o digital tão próximo das pessoas como está sendo?
Olha, quem me conhece e tem um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma história, uma história linda com a Wine, que acabou de entrar aqui, que é o nosso head de TI, que é o Clayton. Uma pessoa que entrou como prestador de serviço. Hoje ele é o head de tecnologia, o diretor de tecnologia, responsável pela grande transformação que a companhia está passando. Não é, eu falo que não é prata da casa, não, né? Ele é o diamante da casa, né? E eu tenho muito orgulho dele estar onde ele está hoje. E ele, por exemplo, poderia responder, porque desde o início a gente falava, nós vamos ser o maior, se não um dos maiores do mundo nesse nosso conceito digital de vender vinho pela internet. Eu nunca deixei de acreditar no potencial da ideia e do trabalho daquele time que começou lá atrás e que igual o time que está hoje, continua com o mesmo mindset de continuar construindo um negócio muito impactante na vida das pessoas. Muito impactante. Então, parece estranho quando as pessoas me perguntam, você já imaginava? Sim, sim, sim. Eu já imaginava, como eu ainda imagino o que a gente vai ser na frente. Eu acho que a gente está com 1%, 2% da nossa história ainda realizada. A gente tem muita coisa para fazer. E aí, por vários motivos. O consumo de vinho no Brasil é muito pouco, a digitalização no Brasil é muito pouco, a bancarização no Brasil é muito pouco. Então, a gente está num ambiente fértil para muita coisa ainda acontecer e só estamos no começo. Então, vamos dizer, essas análises a gente já fazia lá atrás. E aí me dava toda essa condição de sonhar, né, com o que eu achava e com o que eu continuo achando que é o grande potencial da Wine para frente. Então, nunca deixei de pensar grande e nunca deixei de acreditar que a gente poderia, por exemplo, se eu falar uma coisa para vocês, que eu, em 2008, escrevi que ia ser sócio do Abílio Diniz, eu escrevi isso. Eu tenho isso escrito. E você quando tem uma proposta, você quando tem um sonho, rapaz, vai atrás. Eu não fui atrás de ser sócio do Abílio, mas eu queria ser sócio do Abílio ou do Jorge Paulo Lema, porque eu queria ser sócio das duas pessoas mais importantes no varejo do Brasil, por uma questão estratégica, tá? Eu sabia que naquele momento a gente ia estar alinhado com uma pessoa que tinha um conhecimento muito maior que o nosso e que no Brasil tinha uma condição de nos colocar realmente num outro patamar. E no dia que a gente fechou a sociedade, eu mostrei. Isso está dentro da minha agenda. Agora, de novo, quando você faz aquilo que você ama, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Quando você faz aquilo com muito carinho, respeito pelas pessoas, respeito pelos seus colaboradores acima de tudo, você tem uma energia que ela volta para você. E aí é crença, né? Isso aqui não é regra, isso é crença. E aí as coisas vão acontecendo, uma hora ou outra, a vida te dá alguns presentes. E esses presentes só vêm para quem trabalha muito, para quem estuda muito, para quem se dedica muito, sabe? Para quem tem respeito pelas pessoas. Não tem outra fórmula. Sim, perfeito. Perfeito. Acho que deixou todo mundo mega inspirado aí, Rogério. A próxima pergunta é exatamente essa. Como que foi preparar, assim, a gente hoje fala com um país que tem milhares de pequenas e médias empresas e são elas que praticamente levam a economia do país hoje e aí todas sofrendo muito nesse momento. Mas, assim, queria aproveitar esse gancho para te perguntar como que foi se preparar a empresa para receber investimentos, para você chegar ao investimento do Abílio e tudo mais. Como que foi isso, esse processo? Olha, Resumidamente, eu sei que... você falou aí que praticamente as pequenas e médias empresas levam o país nas costas. Elas são mais de 70% do que a gente produz no Brasil. Então, vai aqui a minha admiração por todos os pequenos, médios empreendedores do Brasil, porque somos nós que fazemos esse país realmente andar e que vamos fazer a diferença como um país moderno, como um país igualitário, como um país de oportunidades, né? Se a gente só tiver empresa grande, acabou, já era, não tem o que fazer. Então a gente tem cada vez mais celebrar momentos como esse que vocês da Escola Bora, momentos do empreendedorismo, a gente tem que torcer e ficar feliz, soltar fogos toda vez
que um negócio novo nasce, que um negócio dá certo. Quando dá errado, tem que ir lá ajudar, falar, tentar encaminhar, porque é assim, tem que dar errado para dar certo. Quem nasce dando tudo certo, deu errado. A coisa tem alguma coisa misturada. Mas, cara, a gente, quando começou, também, já em 2008, eu tinha eu não sou o cara de finanças, tá? E passaram algumas pessoas muito importantes dentro da companhia para poder nos ajudar, para poder coordenar essa parte. E eu sempre falava o seguinte: olha, a empresa, a Wine, ela tem que ter a governança, os relatórios e todos os demonstrativos de uma empresa listada na bolsa, mesmo sendo a empresa que fatura 20 milhões lá atrás, né? Lá no começo. Então, mas não. Outra coisa, nós vamos ser auditados por uma Big Five no segundo ano, que era 2010. Eu, particularmente, fui a Belo Horizonte e tive que ajoelhar num sócio da Price para ele poder fazer a auditoria da companhia, porque não pode, é muito pequeno, eles não fazem, é muito pequenininho. Tem um limite de faturamento para você fazer. E aí eu dei sorte que o cara era do mundo do vinho. O mundo do vinho assim, gostava e era cliente da Wine. Ele falou, cara, eu vou te ajudar. Porque eu falei, olha só, preciso que você me ajude, porque na hora que eu estiver faturando 400 milhões, eu não preciso ter problema nem ter que fazer ajustes ou erro ou contratar alguém para me falar o que está errado. Eu quero acertar agora e seguir certo, para poder ter menos impacto lá na frente. E aí teve muitas pessoas que entenderam isso. A gente teve um controller na empresa chamado Rafael Caldas, que é um cara também que eu tenho um grande orgulho de ser meu amigo, que hoje é o líder da Decanter, né? Ele hoje é o cara que cuida lá da Decanter, que foi a primeira empresa que eu representei também na minha vida de vinhos. E quando ele entrou, eu falei isso com ele. E ele começou a organizar a companhia, começou a deixar a companhia no sentido de da gente ter toda a parte tributária, fiscal, contábil pronta para se um dia a gente quisesse colocar a empresa listada, a gente estaria com 80%, 70% do caminho andado. Então, desde sempre, os controles da governança foram muito rígidos e respeitados, porque eu entendo que uma empresa que segue uns padrões de contabilidade, fiscal, tributário de governança tem mais facilidade. E é verdade, né? Porque a gente vive num país que tem regras e regras e regras e regras. Então, se não começar certo, cara, depois você tem problema. E você, quando começou essa live, falou: momento agora que todo mundo está buscando se digitalizar, fazer as coisas. O cara tem que olhar para dentro de casa e falar: como é que eu estou organizado para poder pensar digital? Senão dá merda. Uhum. Então, também, desde o início, as coisas foram acontecendo. Perfeito. Mas já com o pensamento sempre de ser do tamanho que vocês são hoje. Sempre, sempre. A gente sempre Sonho tomou grande. decisões, sempre tomamos decisões pensando em ser grande. A gente nunca tomou decisão de curto prazo. As decisões foram sempre tomadas médio e longo prazo. A gente sabia que estava perdendo dinheiro, que estava investindo muitas vezes de forma errada por não saber, por não ter o conhecimento, mas que aquilo no médio e longo prazo ia dar o resultado. Que deu, né? A gente acertou mais do que errou, mas erramos também, tá, Tarcísio? Erramos bastante, tomamos porrada pra caramba, perdemos dinheiro, mas a coisa é assim, não tem uma linha que você vai retinha, aí você sai, vai pro cascalho, depois sobe a ladeira, tem que pular o muro, cai, toma porrada, o cachorro corre atrás, aí você sai, toma uma mordida, vai embora. Aquele meme, como as pessoas pensam que é e como realmente é, né? Exatamente. A pessoa pensa que é assim, né? Chegou e vum, foi embora. E você vai lá embaixo, passa e volta, toma outra porrada. Você sabe como é que eu. Uma vez eu tirei uma foto, um parque de diversões, tem um brinquedo no parque de diversões, que você bota uma ficha e você pega dois negocinhos que você fica batendo assim. E aí fica subindo as cabecinhas, você fica batendo, tum, 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 sabe? Não sei se vocês já viram isso. E aí, Seja, isso é a vida do empreendedor. Quando você começa a inspirar, pum, você entra de novo. Pum, 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 até você ser mais rápido do que a porrada. Aí a coisa começa a acontecer. Mas é mal barato. De novo, se você faz com amor, com paixão e com dedicação, você passa por isso tranquilo. esse brinquedo é mais análogo ao empreendedorismo do que as montanhas russas. É isso aí.
Vou procurar o nome desse brinquedo aí. Ô, Rogério, a ideia sempre foi vender vinho ou foi oferecer a experiência diferenciada para o cliente? Porque hoje, Rogério, todo mundo fala em experiência. E há muitos anos atrás, você falava em preço, você falava em comprar bem. Ah, se eu compro bem, eu vou conseguir vender bem para o meu cliente por um preço legal. Como que foi? Sempre foi vender vinho? Se vocês buscarem na internet a logo da Wine, lá 2008, 2009, vocês vão ver que é o seguinte: Wine, nossa missão é selecionar, indicar e entregar momentos de prazer. Desde 2008. Então, é uma mistura de propósito junto com experiência. E ano passado, a gente acrescentou selecionar, indicar, entregar momentos de prazer e conectar pessoas. Então, a gente deu uma evoluída. Mas hoje chama de propósito, antigamente se chamava de missão. Na realidade, para mim, para que a gente está aqui? A Wine existe para selecionar bons vinhos, indicar através das suas plataformas, entregar, porque quem pensa em ter uma plataforma ou um e-commerce, comece a se acostumar que você vai ser dono de uma empresa de logística. Então, selecionar, indicar e entregar momentos de prazer. Por quê? Porque o vinho é uma bebida de prazer. E a gente já sabia disso porque a gente vinha de uma outra história de vinho, né? Ninguém abre, o ninguém é uma palavra muito forte, Tarcísio, mas assim, o menor número possível de pessoas abre uma garrafa de vinho quando está revoltada, chateada, pé da vida. O cara vai abrir um Coaquidré, com todo respeito, vai abrir uma cachaça, com todo respeito que a gente vende, vai abrir uma bebida mais forte, neste sentido. Não desmerecendo uma ou outra, mas uma bebida mais forte. Ele vai beber e vai querer logo uma garrafa de vinho. Poxa, ele quer bater um papo, quer dar uma relaxada, quer ler um livro, quer conversar com os amigos, com a família. É um momento de prazer. O vinho por si só é um barato, né? É um momento de prazer. Que não precisa ter frescura. Não precisa Sim. ter. Nossa, esse vinho tem aromas de amoras negras. Porra nenhuma. O vinho tem que estar gostoso, tem que tomar e estar feliz. Aí as coisas funcionam. Perfeito, perfeito. A empresa sempre com pensamento da experiência para o cliente. E aí, cliente, em primeiro lugar, não tinha como ser diferente, não, né? Exatamente. Ô, Exatamente. Rogério, agora, queria que você falasse um pouco sobre estratégias de transformação para o pequeno e para o médio. Porque, assim, o coeficiente de aceleração Covid, aprendi com o Carlos Ferreirinha, achei o termo muito bom, coeficiente de aceleração, acelerou tudo que as empresas vinham vivendo. Então, as empresas que estavam bem continuaram tranquilas, as empresas que estavam com problemas tiveram mais problemas, que tinham mais dificuldade com o relacionamento com o cliente, estão tendo mais dificuldade e por aí vai. Agora, o ambiente de transformação digital, que elas algumas não tinham e outras estavam com um pezinho, precisaram ir com o corpo todo, precisaram entender a internet como custo, né? Precisaram entender o online como uma empresa com custo que vai gerar receita e não só como um braço do ponto físico. Como que você acha que as empresas precisam se organizar para fazer a sua transformação digital nesse momento aí? Olha só, nesses últimos 90 dias, eu tenho participado de vários painéis, tá? E reuniões de setores da economia, aqui no estado, em outros estados, através de plataformas de reunião, sobre esse tema. E eu sempre tenho falado o seguinte: olha só, vai ser praticamente impossível alguém se digitalizar da noite para o dia. Não funciona. Você vai conseguir fazer algumas coisas em marketplace, você vai conseguir, de repente, fazer algumas coisas em venda por WhatsApp, você vai conseguir fazer no ar, botar uma plataforma que não é o ideal mais para poder vender, que é totalmente diferente. Aí a gente está falando de canal de venda. Você vai
ter um canal de venda para surfar um pouco nessa onda que o coeficiente de crescimento, como você bem disse aí, proporcionou ao mercado em geral. Quem estava preparado surfou melhor, quem não estava preparado, infelizmente, está vendo o problema e o erro que cometeu, porque isso não é de agora. Há quantos anos o tema está em pauta? Muitos anos. Há muitos anos. E aí eu tenho falado o seguinte, gente, olha só, ainda dá tempo de você mudar, ainda dá tempo de você começar a se transformar. Mas, porém, contudo, todavia, antes de pensar em gastar dinheiro com plataforma, com engenheiro de desenvolvimento, com isso, com aquilo outro, aqui está a primeira digitalização. Você, como gestor, está preparado, entende o que é uma empresa digital, sabe como é lidar com a empresa digital, entende que uma empresa digital, no momento 00001, vai ter críticas e vai ter parabéns, e que você tem que agradar o parabéns e resolver a crítica de forma imediata online, porque senão o seu negócio está fadado a um insucesso. Então, primeiro, a mudança está na cabeça do líder. Ah, mas eu não estou preparado. Amigo, passa o bastão e bota um líder que seja preparado se você quer fazer isso. Né? Então, você ou se junta a como se fosse um grupo de outras empresas do seu segmento e cria um modelo colaborativo de digitalizar um segmento 10, 4, 3, 2, sabe? Empresas do mesmo segmento. E faz você daquele jeito. Mas se não mudar o mindset das pessoas, se não mudar a cabeça do líder, do dono ou do principal executivo, não adianta pensar em digitalização, porque você muda a forma de pensar da companhia, a velocidade de tomada de decisão, as direções de investimento, né? Tudo muda. Então, falar que você vai digitalizar a empresa é muito legal, é fácil. Mas você mudar a cabeça das pessoas que estão operando a companhia não é fácil. Eu tenho passado por alguns bate-papos com empresas muito grandes, muito bilionárias, que estão com problema, porque são empresas de 40, 50, 80 anos e que tem toda uma governança ali já consolidada, que você começa a tentar mudar as coisas, as pessoas falam, olha só, tem 80 anos, isso dá certo, amigo, você quer fazer o quê? Vamos contratar um cara aqui, botar um puta de um RP, uma plataforma, botar 10 milhões aqui, trazer um menino maluco de bermuda para poder fazer, vai dar certo. Não vai. Porque na hora que ele precisar fazer um investimento em marketing ou fazer um investimento numa outra plataforma, num aplicativo, o que é que o cara vai fazer? Não, peraí, que eu tenho que mandar isso aqui para o nosso departamento de investimento, análise de crise, de risco, se está no budget, se não está, como é que vai ser, qual é o payback, qual é o ROI. Aí, cara, acabou. Se for nessa linha, você não consegue ter a velocidade e aí começa a frustrar todo mundo que está embarcado naquela digitalização forçada e não na digitalização que começou realmente na cabeça, de forma conceitual dos líderes. Que aí você vai colocar em risco sua estrutura que já vinha funcionando Exatamente. Mais ou menos. É melhor continuar fazendo o que você estava fazendo até um momento que as coisas acontecerem de outra forma. Agora, Tarcísio, nesses momentos mundiais, fica pelo caminho várias pessoas, várias empresas, vários processos. Isso é natural. É triste, é doloroso? É, mas olha só, é natural, historicamente aconteceu, futuramente vai acontecer. Não tem como fugir disso. Não existe totalidade, não existe todos estão preparados, não existe todo mundo está pronto. Existe, por exemplo, quem está pronto, existe quem está começando a mudar, existe quem está mudando a cabeça, existe quem não quer ver. E aí você tem o mundo se adaptando. Natural. É uma coisa que a gente, de novo, além de sermos latinos, a gente sofre muito, né? E aí, infelizmente, é a regra do jogo do mundo. Ou você entende que você tem que estar sempre com o pezinho lá na frente, ou acompanhando as tendências, evoluindo, ouvindo, dando espaço às novas cabeças, aos novos líderes, ou você está tendo sucesso até acontecer alguma coisa como aconteceu agora, onde em 90 dias o mundo teve que entender que delivery, digitalização, e-commerce, tecnologia, não tem volta. Sim.
como vocês já tinham visto em 2008. No nosso caso, a gente é nativo, assim. Sim. Olhar para trás e falar é tranquilo, mas é porque a gente é nativo tecnológico. A gente é nativo e-commerce. Quando a Wine nasceu, eu era um ferrenho crítico da loja física. Eu falava, nós nunca vamos ter, que nada, que porra nenhuma, e tal. Você vê, eu tive que aprender, porque o conceito de omnichannel tomou força, o conceito de experiência tomou força. Porra, por que eu vou ficar batendo na ponta da faca, sendo que tá tudo direcionando, tá tudo se convergindo? Cara, vamos lá, vamos testar. E aí Exato. você para, respira. Se você não está preparado, traz alguém para estar preparado, coloca alguém ali no seu lugar para poder liderar esse novo ciclo. Vem para trás ou vai para cima para olhar mais estratégico e vamos lá, continua. O jogo continua. Perfeito, perfeito. É isso. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para o Rogério aqui, vamos aproveitar aí que hoje a gente está sem pauta. Eu não conversei com o Rogério antes, ele já responde tudo na lata. Rogério, os outros participantes aqui, eu tive que passar a pauta antes. Vou entrar com a última pergunta, gente. Quem tiver perguntas aqui, muitos empreendedores que acompanham a gente aqui. Rogério, como que a companhia se transformou com a crise do corona e o que mudou realmente para vocês? Houve um aumento de faturamento ou um decréscimo? Como que foi isso para vocês, para a companhia, o coronavírus, para a Wine? Já falaram aqui Bom, que abriram até o vinho. então, eu ia falar, Amanda, um brinde a você, tá, Amanda? Um brinde para você. Deixa eu só fechar um pouco isso aqui. Isso, um brinde a Amanda. Volta para cá, rapaz. Eu não sei É porque só clicar duas vezes. Isso. Um brinde à Amanda, que abriu um vinho lá. Bom, a Wine, como todas as empresas de bebida e de delivery, elas tiveram, na pandemia, no momento econômico, e aí é bem importante, no momento econômico da pandemia, onde as pessoas foram forçadas a ficar em casa, tiveram uma grande oportunidade, né, de crescimento, e assim foi. A Wine cresceu, está crescendo mês após mês, muito acima do projetado, muito acima do orçamento, tá? O que nos dá uma pressão muito grande de acelerar também muitos processos de inovação tecnológica, de projetos que estavam ali para sair, de importação, porque o estoque vem descendo muito rápido, você tem que correr para comprar produto e não tem um problema no segundo semestre, né? Sim. Porque a gente tem o timing de importação existe, então você antecipa muito a compra, porque as vendas estão muito fortes. A gente teve um crescimento de mais de 15 mil novos sócios, amigos no nosso clube, né? A gente teve condição de, e aí sim, de por ser uma empresa nativa de e-commerce, estar preparada para isso, a gente ajudou muito algumas importadoras tradicionais de vinho que até então não tinha relação com a gente, tinha uma relação estritamente como concorrente. E aí a gente, não, vamos lá, começamos a comprar alguns rótulos, alguns produtos, o que fez com que ajudasse o mercado e as empresas dos nossos concorrentes e também ajudasse os nossos clientes e ajudasse a gente também, porque a gente está vendendo. Então, todo mundo ganhou, foi muito legal. O momento da pandemia para a Wine economicamente foi muito bom. E aí, obviamente, a gente vem acompanhando desde quando começou lá fora. A gente tem um comitê de crise na empresa. A gente startou quando começou o problema a sair da China, começou a entrar para a Europa, né? E aí, quando a gente viu que já estava Europa, Espanha, Portugal, já estava vindo para cá, startamos o comitê de crise para poder estudar e verificar tudo que estava acontecendo, o que deveria ser feito, acompanhando todas as notícias. Preparamos a companhia para um possível home office que foi liderado pelo Cleiton de forma exemplar. A gente colocou toda a companhia em home office, desde o call center, né, até todos os departamentos de marketing, de tecnologia. E hoje a gente não tem, assim como muitas outras empresas, a gente também não tem nenhuma necessidade, nem velocidade, nem data para, por exemplo, voltar a ter todo o grupo trabalhando em escritórios. A gente está sendo muito mais eficiente, mais produtivo, mais colaborativo.
um grande aprendizado. Era um medo, era um risco, virou um grande aprendizado. Só a parte operacional, que não tem como, né? Porque é movimentação, montagem do Anibox. A gente teve que ter mais turnos, porque como está vendendo mais, está faturando mais, a coisa teve que acelerar. E a gente conseguiu dar o suporte aos nossos usuários e dar informação aos nossos clientes. A gente teve que readaptar a nossa logística, que ela é muito pautada no modal aéreo, e aí vocês sabem que praticamente parou os voos no Brasil, então a gente teve que direcionar para o rodoviário, com isso aumentar um pouco o prazo. Cuidamos dos nossos usuários, não só com com a parte, vamos dizer, do álcool, da temperatura, mas com acompanhamento psicológico, palestra, sabe? O pessoal ali realmente entendendo, afastando quem não se sentia bem em estar trabalhando, dando um suporte para a pessoa, para a família, porque é o mínimo. Uma empresa é feita de pessoas e as pessoas têm que ser muito valorizadas, tratadas, não só no sucesso, no momento do perrengue também. Tem que estar junto. Então a gente se preparou, a gente está tendo uma passagem muito bem organizada, muito bem liderada pela diretoria da companhia e por todos os uanianos, e a gente teve, assim, caso zero de algum problema mais sério com os uanianos e com a nossa operação. Então, antecipar foi muito importante. E a gente aprendeu também que agora a gente tem que antecipar mais, porque vão vir outros problemas. Então a gente tem que estar agora preparado com vários outros planos para problemas, por exemplo, se acontecer uma pane de internet no mundo de 15 dias, se acontecer uma pane dos navios de um mês. Então a gente começa agora a desenhar panes imaginárias para pelo menos ter algum tipo de plano A, B ou C, mesmo que seja dois, Previsibilidade. uma mínima previsibilidade. Perfeito, perfeito. Ô, Rogério, a gente está quase encerrando. O Araújo Rei perguntou aqui, ele tem receio dos lojas físicas canibalizarem de alguma forma as vendas do site. Você já respondeu isso lá no começo, né, Rogério? Até agora não canibalizou, pelo contrário, potencializou. A gente Vai ser tem um visto ponto de que, encontro dos é, a gente, sócios de vocês, né? a gente tem visto que os sócios que compram na loja e quando vão no site, eles não deixam de comprar em um ou em outro porque estiveram em um ou estão se relacionando com outro canal. Pelo contrário, como a experiência ela é trabalhada para ser a melhor possível, ele acaba agregando mais valor a essa relação e, com isso, trazendo mais venda. Perfeito, perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui com o Rogério. Excepcional bate-papo. Rogério, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente. Muito obrigado mesmo aí pela sua agenda enorme. Você também tem feito várias lives. Te agradecer pela sua generosidade em dividir, em trocar a experiência de vocês. O Igor está falando aqui, o Ainianos, que incrível. Empresa que cria tribo, é isso. E a gente É isso sentiu mesmo. toda a tribo que é o Aine no Rogério. E é por isso que é esse sucesso todo. É mais do que tribo, Igor, é uma religião, a gente fala lá, é uma religião. Porque, de verdade, quando você tem um time de pessoas apaixonadas, quando você tem um time de pessoas que você trata de forma respeitosa, verdadeiramente respeitosa, né? Participando do que está acontecendo, dividindo o que está acontecendo, dando oportunidade das pessoas serem quem elas são, uma empresa que já nasceu diversa, uma empresa que já nasceu, sabe, respeitando qualquer tipo de cultura, que é credo, cor, sexo, tal. Isso para a gente não é nada. Roupa para a gente não é nada. Desde o início, quem quiser ir trabalhar de chinelo, de bermuda, eu não estou nem aí. Eu quero saber se você está feliz, eu quero saber se você está entregando aquilo pelo qual você foi contratado e se você está agregando mais valor para a companhia e para você. Porque também não adianta você ficar só entregando para um lado e o outro ficar murchando. As duas Exato. rosas têm que estar sempre floridas, abertas e cheirosas. A rosa da vida pessoal e da vida profissional, que elas não são distintas, né? Elas são únicas. Só que são Exato. os momentos que tem que estar felizes. Os dois momentos tem que estar feliz. A pessoa, quando tem que estar em casa, tem que estar feliz. Quando tem que estar trabalhando, tem que estar feliz. A pessoa é a mesma, não tem essa separação. Então, é muito verdade. Tem uma coisa que eu bato e reforço muito. Você não faz nada sozinho. Tenha do seu lado pessoas que querem
não só fazer parte do seu sonho, mas querem comprar o sonho com você, querem que aquele sonho vire o seu sonho delas também. Porque aí você já tem praticamente metade do caminho perseguido de forma muito Rogério, estruturada. e olha como deu certo a ideia de democratizar. Professor Júnior Japa, a Wine foi responsável por deixar o vinho e rótulos mundiais mais acessíveis para mim. E é verdade, tem A alguns casos. ideia de democratizar. Aí eu teria vários casos, professor, que é o seguinte: tem vinhos que eram vendidos no Brasil acima de R$ 200, que hoje o mesmo vinho a gente vende abaixo de 90, ganhando dinheiro, tendo lucro. Obviamente que a empresa tem que ter lucro. Então, olha a diferença que é. E o problema do vinho caro no Brasil não é tributo, é margem. O vinho é caro no Brasil por causa das margens. Porque o tributo, cara, qualquer um entra aí na internet e sabe quanto que qualquer empresa paga para importar, PIS, COFINS, sempre tá claro, faz lá, a pessoa faz uma planilhazinha e sabe. A partir daí é margem. Então, esse preço absurdo que o vinho antes tinha e que agora, e aí sim a Wine conseguiu fazer uma pressão para segurar um pouco com esse conceito de democratizar o consumo de vinho no Brasil. Com essa liderança de mercado também, vocês balizam muitas questões aí dos concorrentes do mercado todo. Baliza e força as pessoas a repensarem a forma de precificar, né? Porque não faz sentido você ir lá fora comprar um vinho por €1, $1 e vender por 60, R$ 70. Não faz sentido. Não faz nenhum Exato. sentido. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Muitos comentários aqui, Rogério. A galera amou. Rogério, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E aí, vamos inscrever na Wine, vamos virar sócio aí, vamos virar Wineanos, né? O mais Isso. rápido possível, todos vocês. Mandar um abração aqui para o Paulo Sartunino, que está aí nos vendo lá de Portugal. Grande produtor de vinho da região do Tejo e foi a primeira pessoa que me deu um crédito e me entregou os vinhos para eu poder vender e depois pagar não sei quando. É esse cara Olha aí, ó. aí. Paulo Sartunino, figuraça, figuraça. Gente Muito demais. bom, Paulo. Você ajudou a criar um grande empreendedor, uma mega companhia. É isso mesmo. Rogério, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Próxima terça nós estamos aqui de novo. Rogério, obrigado mais uma vez. Vida longa, Valeu, Wine. Tarcísio. Obrigado, obrigado a todos vocês aí. Foi um prazerzão, tá? Qualquer coisa, podem ir comigo. Obrigado. Abraço.